Olá, eu sou César Barroso, sou jornalista e empreendedor com kitnets. E quero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Viver de Kitnets, porque a cada vídeo você vai se convencer um pouquinho mais de que vale a pena investir em kitnets se o seu sonho for trabalhar pouco e viver uma vida cheia de alegria, cheia de tempo livre para você. Muita gente está me perguntando sobre o custo, o preço a pagar para ter essa liberdade financeira, para ter esse tempo livre, para passear, para dormir até mais tarde, para assistir uma série inteira da Netflix sem remorso. Pois é, eu tenho explicado de várias maneiras que ser dono de kitnets só é possível porque é muito mais barato do que qualquer outro investimento em imóveis que você pode fazer. Ah, tá, mas você vai me mostrar isso com planilha, César? Não, vou mostrar com a minha história. Se você prestar atenção na minha história, você vai ver que você também tem uma história parecida com a minha e você também vai poder fazer a mudança necessária. A gente está falando de uma mudança que eu levei 30 anos para fazer. Mas a partir do momento que você pega a minha expertise de 30 anos e aplica na sua vida, olha, esse período se encurta. Ele pode levar 10 anos, 15, ou seja, já é um lucro muito grande você chegar onde eu cheguei com a metade do tempo que eu levei. Mas você pode fazer em 2 anos, 3 anos, a sua independência financeira com imóveis. Primeiramente, é muito importante reforçar que nada no Brasil é tão resistente à crise quanto os imóveis. Tem um monte de especialistas em finanças dizendo que os imóveis não são lá tudo isso, tudo isso, tudo isso. É claro que o imóvel ele não tem a liquidez do dinheiro aplicado na poupança. Você não vende um imóvel da noite para o dia, você não vende no mesmo mês, você leva um tempo para vender o imóvel. As kitnets, elas são feitas para não serem vendidas. Meu pai já me dizia, imóvel não se vende, imóvel se compra. Por isso que eu venho comprando imóveis todos esses anos. Quando as pessoas falam assim, você é muito ousado, tem 48 kitnets, César, parabéns, você é um grande empreendedor. Eu falo assim, não. Eu venho de um pai e de um avô que eram extremamente conservadores, que gostavam de pôr as mãos naquilo que era deles e por medo de uma crise, medo de um solavanco no mercado, eles só investiam em imóveis. Então, hoje, eu sou nada mais do que uma pessoa muito conservadora, que não brinca com dinheiro, que não desperdiça dinheiro. O meu dinheiro, ele é investido na construção de kitnets, na manutenção de kitnets, na melhoria de kitnets, na ampliação de kitnets. Ali, botou dinheiro, o dinheiro floresce. Nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou com todas as minhas 48 kitnets alugadas. Eu tenho gente na lista de espera. Esse resultado só é possível porque toda a minha energia é colocada nesse negócio. Eu amo o que eu faço. E eu digo para você, eu amo porque isso vem de família. Você talvez não seja desse ramo, mas você quer ser deste ramo. E este ramo ele é acessível a todas as pessoas que queiram estabilidade financeira. Agora, por quê? Porque a renda obtida com kitnet ela é a melhor renda recebida com imóveis em relação à menor quantidade de metros quadrados construídos oferecida. Nossa, que equação é essa? É a equação do César Barroso. Essa equação eu vou explicar para você o que significa. Se você hoje construir uma casa de 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, e oferecer esta casa no mercado, vamos supor, por R$700 o aluguel, muito bem, você tem um bom negócio. Aí você recebe um dinheiro, resolve fazer uma outra casa, uma casa com 2 quartos. Aí você vai alugar esta casa por R$700 mais R$700? Não, você vai alugar essa casa por R$850, né? Então, melhor ficar com uma casa de 1 quarto. E se você fizer uma casa de 3 quartos, você vai alugar essa casa por R$2.100? Não.
Você vai alugar essa casa por R$1.000, por R$1.100. Então, o que adianta você ter 3 cômodos equivalentes a uma kitnet se na hora de alugar você aluga por cada vez menos? Então, o que você tem que fazer? Uma kitnet, R$500, R$600, R$700, dependendo da cidade. 2 kitnets, R$500, R$600, R$700 vezes 2. Ou seja, se você ganhava 1.500, você vai ganhar 1.000. Se você ganhava 600, você vai ganhar 1.200. Se você ganhar 700, você vai passar a ganhar 1.400. E se você pegar um terceiro cômodo, fizer uma terceira kitnet, você vai ganhar 1.500 ou 1.800 ou 2.100 reais. Entendeu a diferença? A kitnet, ela é o melhor investimento por causa disso, porque você usa uma inteligência na ocupação do espaço, fazendo no mesmo ambiente um banheiro, uma cozinha, você mobilia ou não, você vai oferecer para as pessoas que são daquele perfil de morar numa kitnet, resolvendo o problema delas, você resolve o seu problema. Por exemplo, uma casa de 5 quartos que poderia ser alugada por R$1.600, alugando para 5 pessoas por R$500, ela rende R$2.500. Você pode até me perguntar, mas ter que lidar com 5 pessoas para pular de R$1.600 para R$2.500? Quem sabe essa casa por R$1.600 leve anos para ser alugada. Agora uma kitnet, ela leva um mês, no máximo. Às vezes ela é alugada em 24 horas. Você vai ter sempre essa renda. Se um inquilino não estiver pagando por algum motivo, ou não estiver ali ocupando aquele imóvel, você tem outros 4 pagando. Entra outro inquilino e sai outro, você tem 4 pagando. Você está sempre recebendo. Essa é uma das grandes vantagens de você investir em kitnets. Agora, precisa ter medo de fazer a obra da construção de uma kitnet? Não, não precisa ter medo. Exatamente porque se você for comparar com uma casa de condomínio, com uma casa boa, a kitnet sai na frente disparado. O custo da construção de uma kitnet é 40% menor do que o custo da construção de uma casa boa, de classe média. Uma casa boa que não vai render muito. Vamos aos detalhes. Eu já vi em lojas de material de construção um vaso sanitário custar mais de R$1.000. Então por aí você já imagina. Um vaso sanitário chique custa mais de R$1.000. Pensa no lavabo, num banheiro de uma casa de classe média. Tem pias que custam mais de R$1.000. Aquele gabinetezinho feito de MDF custa mais de R$500 no mínimo. O blindex do banheiro, nossa. Vou falar do porcelanato do banheiro, R$100 o metro, R$200 o metro. O revestimento também nessa faixa de preço. As sancas de gesso, as lâmpadas de LED, tudo na casa de quem quer morar na casa é de qualidade superior, é o melhor que você vai querer quando você vai morar com a sua família. Então você paga feliz por uma torneira de R$400. Você paga feliz por uma torneira de R$1.000, um chuveiro de R$800. Bom, aí você vai fazer uma kitnet. Você pode colocar um vaso sanitário de R$1.000, um blindex caríssimo, uma sanca de gesso? Pode, claro que pode. Você tem o direito de colocar. Você tem o direito de fazer o melhor pelo seu negócio. Mas eu vou dizer que não precisa. Quando você identificar o seu avatar, essa é a palavra chique para falar avatar, a sua persona, o que é isso? É o tipo de pessoa que ocupa a sua kitnet. Você vai descobrir que essa pessoa, por ser uma pessoa mais ou menos em trânsito, numa situação de provisoriedade que pode chegar a 4, 5 anos, essa pessoa é muito pouco exigente. O que significa? Significa que ela não vai se incomodar do piso ser um piso que você comprou naquela entrada dos home centers. Sabe quando eles vendem um lote de 16 metros, que você tem que comprar o lote e já tem que levar embora. Você compra por R$7, R$8, R$11. Um lote de 22 metros de piso não é um piso de 90, 100, R$150. É um piso de R$9. Então aí começa a economia. Aí você vai para as paredes. Na casa muito chique, massa corrida, na kitnet, um gesso, ou nem isso, ou simplesmente um reboco com aquela areia fininha que os bons pedreiros sabem fazer e uma tinta bacana. Também, se não quiser gastar com a tinta bacana, cal de R$5 o pacote vai bem. Olha a diferença. Eu estou falando da diferença do acabamento.
Porque na estrutura não tem muita conversa. Na estrutura é aquilo que vai durar 100, 200 anos. Tem que ser um bom tijolo, um bom ferro, um bom cimento, uma boa combinação de cimento, areia e pedra, né? Não pode ser aquele cimento que fica esfarelando, para que o seu negócio dure para sempre, para que você possa deixar uma herança para os seus filhos e netos. Mas o acabamento, ele é muito importante no orçamento todo. Tudo no acabamento pesa, encarece muito na obra. E muita gente, quando chega na fase do acabamento, já está sem dinheiro, né? É aquela hora que o pessoal já está estrangulado, porque a gente, quando começa a fazer obra, a gente quer sempre fazer um a mais, alguma coisa a mais. Se não estava previsto uma varanda, você quer fazer uma varanda, um quintal, qualquer coisa. Sempre tem uma criatividade a mais que aparece depois do projeto ser iniciado. Então, você vai lá, aí você vai para o teto, vamos lá olhar para cima. Puxa vida, preciso colocar uma luminária de R$500? Não vai fazer diferença no valor do aluguel você colocar uma boa lâmpada com aquele plafonier de R$4,90, de R$11,90. Não faz diferença. Isso é o que marca uma kitnet. É você ter criatividade, bom gosto, mas não gastar todo o seu dinheiro com torneiras de R$200, torneira de R$400. Uma boa torneira de plástico de R$19 resolve o seu problema por vários anos. Tem que ser robusto, tem que ser bem rústico, bem resistente, porque o uso é maior, porque o espaço é pequeno. Quem mora ali dentro está usando o que tem ali o tempo todo, entendeu? Mas esse é o pulo do gato da kitnet. Você não vai fazer com que essa kitnet atinja um valor de aluguel muito alto por ter colocado itens que pesam muito no orçamento. Deixa eu explicar por quê. Porque existem faixas de aluguéis que, na mente das pessoas, são faixas relativas a imóveis de tamanhos maiores e localizações diferentes. Então, se, por exemplo, na sua cidade, um imóvel de 2 quartos custa R$800, por mais ouro que você coloque dentro de uma kitnet, a pessoa vai ocupar um espaço maior. Ela vai optar por dar R$800 por um imóvel maior. E ela vai optar também por imóveis cada vez maiores. Então, o preço do aluguel da kitnet, ele ocupa uma faixa no mercado. Ele atinge essa faixa. A diferença dessa faixa do aluguel da kitnet é o retorno que ela dá em relação ao que você investiu. Vamos supor que você construiu uma kitnet por 20 a 30 mil reais. No mínimo, em qualquer lugar do Brasil, você vai alugar essa kitnet por R$500, fora as contas de água, luz, condomínio e IPTU. Você vai tirar limpo ali R$500. Veja o retorno em relação ao investimento de 20 mil reais. R$500 corresponde a quanto? 2,5%. 2,5% com um imóvel. Agora, você acabou de fazer sua kitnet de 20 mil reais, ela vale quanto? Mais de 100 mil reais. Você raramente vai encontrar uma kitnet nova por menos de 100 mil reais. Então, você acabou de construir, gastou 20 a 30 mil reais, não gastou quase nada com acabamento, e ela já vale 5 vezes o valor investido. Esse é o melhor negócio. Com esse valor de R$500, você já consegue praticamente morar num imóvel mais caro. E imagine você tendo 4 kitnets rendendo R$2.000. Eu tenho um dos meus prédios, é nesse modelo. Ele rende limpo para mim R$2.000. Com R$2.000 eu consigo morar talvez em 70% dos imóveis da minha cidade. Eu posso escolher tranquilamente um imóvel muito bem acabado, com torneiras elegantes, com madeiras, com janelas e portas com madeiras de lei, com varanda grande. Tudo isso eu tenho acesso. Por quê? Porque eu coloquei os meus recursos num ativo que é muito mais em conta para ficar pronto, está num bairro cujo terreno está muito mais em conta, atende uma demanda reprimida de pessoas que precisam de um imóvel mais barato e pagam felizes esse aluguel, e dali eu tenho o capital para morar em outros lugares. Esse pulo do gato pouca gente sabe. E aí você vai falar para mim assim, César, mas e o dinheiro para construir isso? Você já sabe, eu já estou te dando uma fórmula que é 20 para 500, 30 para 500. Então, por que você vai ter um carro de 30 mil se eu estou dando essa dica para você? Se você tem um carro de 30 mil, eu vou te aconselhar a vender esse carro imediatamente, pegar os 30 mil, fazer sua primeira kitnet e com os 500, 600 reais que você vai receber, você vai lá e compra um carro financiado. Mesmo que tenha um juros de 1 a 2% no financiamento, esses 500 reais não existiam.
eles vão pagar o seu primeiro carro. Você está trocando um passivo por um ativo. Vale a pena começar imediatamente. Agora, posso quebrar uma objeção muito grande que as pessoas têm, e eu vou quebrar essa objeção para você agora. Ah, não, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. É a teoria da coleção de latinhas de cerveja. Quando você começa a colecionar latinha de cerveja ou boné e fala para os amigos, não dá um mês você ganha uma latinha que alguém trouxe da Alemanha. Não dá um mês alguém traz um boné que ganhou num evento. Por que isso? Porque as pessoas pensam em você e querem contribuir com o seu sucesso, né? Essa é a teoria do universo conspira ao seu favor, que eu coloco na mesma linha da coleção de latinhas de cerveja. Quando você focar na construção da sua primeira kitnet, tudo vai começar a contribuir para o seu sucesso. Você vai se lembrar que você tem um 13º vindo aí, que você tem um retorno de algum fundo de garantia, que você tem algum PIS/PASEP. Começa a aparecer esses recursos que você gastava com nada, sem saber, vai servir para pagar alguma coisa, um fim de semana, uma praia, alguma coisa. Não, vai para a kitnet. Tudo vai ser ali. E você vai aprender a observar mais a sua vida, os seus gastos, as suas despesas, para atingir essa meta. Isso é questão de propósito. Quando eu comprei a primeira kitnet e eu vi a renda que ela dava, eu falei, eu preciso fazer mais uma. E aí eu fiz 4. E aí, quando aquelas kitnets foram alugadas, já era metade do meu salário. Então eu falei, poxa vida, então eu vou fazer 10. E realmente fiz empréstimo em banco, fiz o que deu para fazer, fiz 10. Cheguei no final daquela obra e cada kitnet que ia ficando pronta, na obra as pessoas já iam mudando e pagando o aluguel. E por fim virou uma reação em cadeia, onde aqueles aluguéis já pagavam os empréstimos que eu tinha feito e eu podia fazer outros e fazer mais empréstimos e os inquilinos iam pagando o meu patrimônio. E se você me fizer a pergunta direta, César, mas a partir de quantos R$ 1.000 eu posso me arriscar a fazer minha primeira kitnet? Se você já tem o terreno, se você já tem uma laje, se você já tem um espaço na sua casa, um quintal, você vai precisar de mais ou menos, e não é à vista, tá? Você vai precisar de R$ 20.000. Aí você vai na casa de material de construção e financia. Às vezes a própria casa de material de construção faz o financiamento direto para você. Às vezes você vai na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, eles têm uma linha de crédito para construção civil que é subsidiada, juros de 1%, 1,5%. Às vezes você vai lá e autofinancia seu próprio carro, mas você não tem que ter os R$ 20.000 à vista, porque a parte mais barata da obra é a parte da fundação. A areia, a pedra, cimento, bloco de tijolo, isso aí consome um mês de obra e não gasta muito. Depois sim, aí vem os tubos, né? Tubo de água custa caro, é tubo Tigre, aquelas marcas boas, tem que colocar coisa jóia. Fio é caro, fio custa R$ 20 o metro, R$ 30 o metro. Tem algumas coisas que são caras, mas não é à vista, é durante a obra lá no final. Então você tem um fôlego para ir construindo os recursos para chegar na sua primeira unidade geradora de renda. Vamos supor que você tenha recursos para comprar um terreno. E aí você vai me perguntar, César, eu acho que dá para comprar o terreno e fazer uma ou duas kitnets. Quanto eu deveria pagar pelo terreno? Aí tá, é fácil, não precisa ser engenheiro nem arquiteto para responder essa pergunta e tirar esse fantasma da sua cabeça. Uma kitnet de 25 metros quadrados, ela tem uma frente de 5 metros, 4 metros, tá bom? 4x4, 4x5, um quadradinho. Você tem que olhar para o terreno, ver a frente dele, ver a profundidade dele e imaginar ali, fazer um desenho, um rascunho, ou pedir ao arquiteto e ver quantas kitnets você consegue colocar ali. Então, o cálculo é muito simples. Se o terreno custar R$ 100.000, ali você tem que colocar no mínimo 5 kitnets. Por quê? Porque se ela te custa R$ 20.000, esse quadradinho chamado kitnet, e o terreno custa R$ 20.000, você tem uma unidade geradora de R$ 500 que te custou 40 mil. Então, a sua unidade geradora de R$ 500, que é o mínimo que se aluga um imóvel hoje no Brasil, o mínimo, esse é o valor para você sair de casa. Esse é o valor que você não consegue convencer nem seus pais a deixarem você morar com eles. Se você chegar em casa e falar, eu vou contribuir com R$ 500, muitos pais vão falar assim, menos de 1.000 você não entra em casa. Essa é uma natureza hoje da pessoa que sai de casa. Ela tem que pagar no mínimo R$ 500, fora as despesas, para morar numa kitnet alugada. Então essa pessoa vai pagar R$ 500, que você gastou 40 mil para fazer. Então quando você recebe R$ 500 de aluguel, em relação à poupança, a poupança está pagando R$ 200. Você está ganhando o dobro da poupança, seria R$ 400 mais 100. Você
está recebendo 1, alguma coisa de retorno. Só que tem um detalhe, esse imóvel não vale mais 40 mil reais, ele vale 100 mil ou mais de 100 mil reais. Está feito o investimento, você acabou de ganhar 60 mil reais e está recebendo um rendimento de mais de 1% por mês. Ninguém no Brasil recebe mais de 1% por mês com aluguéis. A expectativa otimista de retorno com imóvel, já que o imóvel valoriza, é 0,6. Ou seja, se você gastar 100 mil reais na compra de um apartamento, espera-se que você receba 600 reais de aluguel com esse apartamento. O que ninguém coloca nas contas é que um apartamento, por estar num prédio, quando ele não dá lucro, ele dá prejuízo. Porque quando ele está vazio, você tem que honrar o IPTU, o gás encanado, se tiver, e o condomínio. Essas despesas, elas são fixas, são custos fixos do imóvel. Um imóvel que ficou alugado por 1 ano e ficou vazio por 2 anos, ele zerou o lucro dele em 3 anos. Uma kitnet, ela é num terreno, num bairro simples, perto de uma indústria, perto de uma faculdade, perto de um hospital. Ela não tem condomínio de 400, 500 ou 600 reais. E se você tem um prédio com várias kitnets, uma kitnet vazia não impede você de ganhar dinheiro suficiente para bater a taxa de mercado e ainda por cima receber para pagar os custos fixos daquele terreno barato. Ou seja, o IPTU, que geralmente é de 100 a 300 reais por ano. O kitnet é agora, é no presente. Se você não colocar o seu esqui no topo da montanha e não se jogar, você não vai colher os resultados. Você tem que começar amanhã. Ah, não tem dinheiro para o terreno. Não se preocupe, na sua cidade nesse momento, alguém está pegando um sítio que não valia nada, está loteando esse sítio, fazendo ruas, legalizando na prefeitura para lançar numa promoção por uma entrada módica de 1.000, 2.000, 3.000 reais e uma parcela que varia de 300 a 400 reais. A primeira coisa que você tem que fazer é garantir esse terreno, mesmo que você leve 1 ano para começar a construir ali. Você tem que ter um terreno na mão. Então você vai dar um rolezão na sua cidade, vai olhar na OLX, ver tudo que tem de terreno, vai procurar as imobiliárias e fala assim, eu quero um terreno muito barato, uns 6, 7 metros de frente, não precisa ser nem 10. Você vai pegar esse terreno e vai guardar. Ali você já está começando a fazer um ganho de capital. Porque se é no lançamento, 1 ano depois ele já vale. Mesmo que você desista de construir kitnets, você já teve um ganho de capital fabuloso por ter investido em terras. Terras não perdem valor jamais. Elas são um ganho de capital fantástico. E aí sim, não tem momento certo. Na primeira oportunidade, nos primeiros 3, 4, 5 mil reais que você tiver guardados, você vai lá e inicia a obra. Mas vai com fé. Vai com fé, porque você está focado em obter uma unidade geradora de um dinheiro limpo de 500 a 700 reais, no mínimo, na sua cidade. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Quero que você se torne um investidor arrojado, bastante confiante. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e vamos juntos até a próxima. Um abraço!